Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre metodologia de análise do discurso. Mas antes, vamos lembrar o que é análise do discurso. Bom, análise de discurso é uma prática da linguística que consiste em analisar as estruturas de um texto. A partir daí, entender as construções ideológicas presentes no mesmo. Michel Pechet foi um filósofo francês na qual sua teoria da análise do discurso propôs estudos que pudessem explicar como o discurso funciona por meio da ideologia. Os seus estudos teve relevância por elaborar a teoria da análise do discurso. Sua principal obra do autor é Semântica e Discurso, sendo que traz a teoria da análise. Ele vai chamar de realização técnica do real, sob o controle de uma ideologia da forma técnica empírica que assegura o sentido do objeto produzido. Com isso, vamos trazer aqui 3 teóricos que vão dizer seus métodos da análise do discurso. E todos eles sofreram uma influência de Pechet. Eni Holland é uma linguística brasileira pioneira na análise do discurso, com suporte nos trabalhos de Michel Pechet. Os conceitos desenvolvidos por Eni Holland, ao qual defende a ideia do discurso como a produção de sentido dentro de um determinado contexto social, histórico e em certas condições de produção. Alguns conceitos de Holland que são articuladores tais como o sujeito, o sentido e a ideologia, a partir do que se preserva a relação entre político e o teórico, tornando consiste a interlocução entre teoria, metodologia, análise e objeto. A noção de recorte, que é a sua metodologia de análise do discurso, para fazer a análise, antes de tudo, precisa recortar, escolher seu objeto de estudo, ou seja, os recortes das sequências discursivas que vão aparecendo, e esse recorte é feito conforme seu objeto de pesquisa e conforme aprofundando na temática que vai ser desenvolvida com a leitura de outras fontes que não só os autores da análise do discurso. O segundo é Foucault. Michel Foucault foi historiador francês, filósofo, crítico literário, professor da Cátedra História dos Sistemas do Pensamento no École Collège de France, de 1970 até 1984, e também fez estudos na área de linguísticas com livros como A Ecologia do Saber e Ordem do Discurso. O primeiro ponto sobre essa teoria da metodologia é mecanismos externos de controle dos discursos, onde vai se falar sobre interdição, rejeição e oposição entre verdadeiro versus falso. O autor vai falar o seguinte: o discurso é um fenômeno social, pois existem regras sociais de criação de discurso e meios de circulação na sociedade pré-estabelecidos, que são a regulação de quem pode falar e quando pode falar. Exemplo do feminismo: movimento com o objetivo de buscar a libertação da mulher, ou movimento LGBT, em que a criação de discursos sobre a equidade dos gêneros ainda é um tabu, pois o feminismo desses discursos em específico é regularizado altamente pela sociedade, no qual ainda entre em oposição com as ideologias conservadoras, que são contrastes de oposição entre verdadeiro versus falso. Foucault coloca a seguinte interrogação: o que ocorreu para houver esse enunciado? Trata-se de buscar na exterioridade de um enunciado determinado as regras de sua aparição.
a relação que mantém com o que enuncia aquilo a que se refere o que é posto em jogo por ele. O segundo ponto é mecanismos internos, caráteres especial a alguns discursos, autoridade especial do autor e disciplinarização dos discursos. Sendo assim, o discurso também será um fenômeno político. Nesse sentido, Foucault vai trazer o termo assujeitamento, no qual trata-se da ilusão de ser o senhor do discurso, que é quando o sujeito toma um discurso, ele se sente dono do que está sendo exposto. Porém, o que realmente acontece é que o discurso, como atesta Foucault, não há enunciado que não suponha outros. Não há nenhum que não tenha em torno de si um campo de coexistências. Logo, na relação sujeito e enunciado, sempre há um sujeito, um autor ou uma instância produtora. No enunciado, há sempre uma posição sujeito ou uma função que pode exercer por vários sujeitos. Terceiro ponto é o mecanismo de regras de funcionamento e análise do discurso. Para analisar o enunciado na análise do discurso, é preciso procurar qual é essa posição sujeito que se inclui na história, lugar em que deve ser analisado. Ao analisar, devemos fazer tais perguntas: como o discurso se formou? Em que circunstâncias um sujeito aparece no discurso? Que lugar o sujeito exerce um tipo de discurso? Qual a finalidade do discurso? Em que lugar o discurso aparece? O discurso segue quais preceitos? Quais são os aspectos históricos, sociais, ideológicos que determinam tal produção? Com isso, se feitos questionamentos de Foucault, se produz e se analisa um enunciado, que é a sua noção de análise e metodologia. Vamos agora falar do terceiro e último, que é Jacques Guillamot. Jacques Guillamot nasceu em 1948, tem 73 anos, é historiador, linguístico, pesquisador do CNRS, que é o maior órgão público de pesquisa científica da França e uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Guillamot é especialista em usos linguísticos da Revolução Francesa e nas relações entre história e análise do discurso. A sua metodologia vai trazer a noção de trajeto temático, que ele diz o seguinte, que esse trajeto temático aciona a memória discursiva e trabalha com deslocamento e efeitos de sentidos de enunciados e temas face a seus deslocamentos e mutações socio-históricas. Entendendo o trajeto temático como metodologia, vem a ser trabalhado a analisar a construção e as mudanças dos sujeitos e dos discursos sobre um determinado tema com o passar do tempo e com as mudanças ocorridas na sociedade.